rio Iguaçu. Na língua indígena, a palavra Iguaçu significa água grande, nome que realmente traduz a magnitude deste belo rio que abrange os estados do Paraná e Santa Catarina. Sua foz é composta pelas famosas cataratas do rio Iguaçu, consideradas patrimônio natural da humanidade. Mas apesar de toda a sua importância, o que mais nós sabemos sobre este grande rio? Qual a sua geografia e o papel no contexto histórico do Paraná? Como tem sido a convivência da população com o rio e suas cheias? O quanto ele tem sofrido pelo avanço contínuo da poluição? E qual o seu potencial turístico e energético? O rio Iguaçu surge da junção dos rios Atuba e Iraí, formando o chamado Marco Zero. Pensando em minimizar os problemas causados pelas cheias, o novo Marco Zero foi criado pela ratificação dos rios Atuba e Iraí, que fica aqui neste local, em Curitiba, capital do Paraná. O rio Iguaçu é um afluente do rio Paraná. Nasce do encontro dos rios Iraí e rio Atuba, na divisa de Curitiba com os municípios de Pinhais e São José dos Pinhais. O curso do rio segue servindo em algumas partes de divisa entre o Paraná e Santa Catarina. O rio deságua no rio Paraná, em Foz do Iguaçu, onde apresenta as cataratas do Iguaçu, que são as maiores quedas em volume de água do planeta. Mas o rio nasce em Curitiba. Passa morto na capital ecológica do país. Renasce na região de Porto Amazonas, Salto Caiacanga, vem vindo, nos atinge aqui e anda numa cadeia de 5 usinas de geração de energia elétrica. Alguns autores trazem uma extensão de 950, 960 quilômetros, mas a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Paraná ela já discute isso, uma distância um pouco maior desde a sua nascente, na região de Curitiba, né, de Pinhais, na divisa com São José dos Pinhais, até a Foz, em Foz do Iguaçu, durante todo esse percurso do rio Iguaçu. O rio Iguaçu é um rio extremamente importante, não só para a economia do estado do Paraná, mas em todas as suas abordagens, porque ele tem realmente uma potencialidade muito grande. Testemunha do surgimento da cultura e da sociedade paranaense, o rio Iguaçu viu o desbravador espanhol Cabeça de Vaca chegar às cataratas em 1542 e acompanhou de perto o ciclo da erva mate e da madeira nos séculos 19 e 20, possibilitando que diversas cidades e colônias de imigrantes fossem fundadas. É um rio federal porque anda na divisa de 2 estados, Paraná e Santa Catarina. Aí já entra aquela coisa arada toda da questão histórica da Guerra do Contestado, que nós pegamos, a divisa é o Negro, que é um afluente principal que desemboca aqui em Fluviópolis, e depois para a margem esquerda Santa Catarina, direita Paraná. Então esse foi o acerto todo que fizeram na questão das divisas, que foram sempre divisas que não estavam bem definidas e que originou o conflito da Guerra do Contestado. O Marquês de Pombal, na encrenca de divisas com a Argentina, ele disse: ouvimos que há um grande rio de leste a oeste no nosso continente, que ele anda nesta direção, que ele é navegável. E nós vamos cuidar da ocupação daquele lugar, dos grandes campos da nossa região oeste, porque nós precisamos não deixar os espanhóis tomar conta. Então, esse primeiro desbravamento ocorreu nessa época. Depois, em 1882, aí sim o Amazonas fez um pedido para o governo imperial no sentido de fazer a utilização desses serviços para cá. Ele foi estudar no Rio de Janeiro, fez o curso de mecânica no Rio de Janeiro, e quando ele voltou, que ele viu a necessidade de implementar a navegação e conseguiu a concessão. Primeiro ele tentou, não conseguiu, alguns outros tentaram, não conseguiram, e ele conseguiu a concessão da navegação por alguns anos. Este é o Marco Zero da navegação pelo rio Iguaçu, Porto Amazonas. A cidade e o porto receberam esse nome devido ao coronel Amazonas Marcondes, que requereu e obteve o privilégio da navegação pelo rio Iguaçu. Os vapores que saíam deste porto na década de 20 transportavam as principais riquezas da região, erva mate e madeira. Como não existia estrada, Campo de Palmas na época tinha em torno de 36 mil cabeças de gado,
e dependia de sal, dependia de um monte de coisa que viesse da capital para o interior. Como não tinha estrada, então era feito esse transporte de sal para essas fazendas de Palmas, Carapuava, que entrava por aqui também, era feito através de canoas enormes, que eram a remo. Então elas vinham de trem até Porto Amazonas e eram transferidas para essas canoas, umas canoas de 1 metro de largura por 10 metros de comprimento, em torno de 1.500 quilos de sal em cada canoa. E levavam 4, 5 dias, uma semana remando com dificuldade. E com a criação, em fevereiro de 1915, os empresários, com visão do trabalho do rio, se reuniram e criaram a Loire Paranaense. O que aconteceu depois da Loire Paranaense? Ela deu mais ênfase para o rio, digamos assim, mais regularidade nas viagens. Os fazendeiros de Palmas eram obrigados a fazer o transporte do gado deles com um desvio Guarapuava, Palmeira. Os comerciantes exigiam, eles tinham que andar lá não sei quantas léguas, 6 léguas, não sei quantas léguas a mais, e que era um dia e meio a mais de viagem. Então os palmianos, lá os palmenses, resolveram, vocês têm que achar um caminho que nós possamos acessar o mercado sem dar essa volta. Vamos ver se acha o lugar. 1842, se não me engano. Pedro Siqueira Corte deve ter dado trombado com a cabeça de uma árvore, o Rio Iguaçu estava abaixo e estava aparecendo todas aquelas pedras na frente onde é hoje a residência do MEC, Frank MEC. Se você for na residência do Frank MEC e olhar para trás, você vai ver que hoje ainda há uma pequena depressão naquele local, onde eles empurravam o gado até a beira do rio e pau, davam tiros, e eles ficavam fazendo com medo de entrar na água, aquilo foi afundando e tirando todo o negócio. Aquele é o lugar certo da passagem do Val, que você vê ainda hoje onde é que eles passaram com o objetivo de encurtar esse caminho. União da Vitória ficou conhecida nacionalmente devido às grandes cheias ocorridas no Rio Iguaçu. A maior que se tem notícia foi de 1983, que cobriu quase que toda a cidade. São Mateus do Sul está completamente isolada do resto do estado, mas a situação mais grave é na fronteira Paraná-Santa Catarina. União da Vitória e Porto União estão com 90% de suas áreas urbanas cobertas pela água. O município está isolado e não há água potável nem energia elétrica. E os alimentos estocados nos supermercados só darão para mais 2 dias. Se continuar a chover... O que aconteceu em 83 foi uma coisa... Dizem, aspas, a enchente do século, etc e tal. Mas, na verdade... o que houve foi um nível de precipitação extremamente elevado. Pinhão choveu 470 milímetros, nós 800 e tantos milímetros. É chuva de 6 meses. Isso é inconcebível. Então, esse volume de chuva é que fez essa coisa extraordinária acontecer. Todo mundo desavisado, sem poder controlar isso, sem ter informação de como estava vindo essa enchente. Eu sempre costumo falar. Eu imagino que quem cuidava disso, assim, aquele pessoal que fazia as medições para a Copel, então ele ia na barranca do rio e punha a mão na cabeça, meu Deus, onde é que sumiu a régua? Eles não tinham mais, nem sabiam como é que é. Não, com certeza o Corpo de Bombeiros de Porto União não estava preparado e não tinha equipamento para fazer frente a uma catástrofe dessa. Mas como o Corpo de Bombeiros não estava preparado, nenhuma instituição do nosso município estava preparada, né? E tampouco a população nossa. Porque realmente foi uma catástrofe sem precedente na nossa história de Porto União. Comenta-se que nós temos enchentes históricas aí, mas com tamanha dimensão como essa de 83, com certeza não tivemos. E essa de 83, você vê que ela atingiu, no dia 18 de julho de 83, ela atingiu o seu ponto máximo, que foi 10 metros e 42 centímetros. Então, dali, ela teve um declínio, mas muito lento, né? Tanto é que 30 dias após ela baixou em torno de 2,5 metros, 3 metros. Então, isso aí foi muito demorado e onde houve, então, o grande prejuízo da nossa população foi essa demora também da baixa das águas, né?
A cheia, ela se comporta de uma maneira em que, fechadas as comportas, chegando a água de União da Vitória para baixo, ou fechada ou aberta, mas dependendo do volume, aquilo vai encher o reservatório, e o fato de ele estar cheio, a água começa a ter um tipo de perda de velocidade, de força, e ele começa a subir em direção à União da Vitória. Então, no início da cheia, essa é a grande questão. No início da cheia de 83, dia 7, 8, 9, 10 de julho, eles estavam com esse tipo de problema. O nível que estava 24 horas na frente para chegar, ele foi atingido antes desse período. Então, some-se a isso, a desinformação, a falta de organização da Defesa Civil, que não tinha. Todo mundo olhava o rio e olha sempre ele subindo do jeitinho dele. Qual é? 10, 21, 25 por dia. 1,5, opa, tem coisa errada. Olha, comentava-se muito, né, que houve represamento, que não era normal, que tentaram acusar não sei quem, mas eu não acredito que tenha sido um caso provocado por alguma coisa, né? Foi simplesmente a chuva foi intensa e não teve o que fazer. A interferência, não existe essa interferência. Na verdade, existe um controle de uma equipe que fica em Curitiba, que a gente chama de hidrologia. Essa equipe ela monitora a situação das afluências, que é justamente quando você tem chuvas que caem a montante da usina, principalmente em Curitiba. E esse acompanhamento permite com que haja um monitoramento. E o que acontece é que, havendo uma possibilidade de cheia devido a essa afluência, há um controle do nível do reservatório, de forma que minimize qualquer tipo de influência em União da Vitória. Mesmo porque o reservatório, sendo situado abaixo da cidade ou do ponto de controle, o que nós conseguimos é não influenciar esses níveis, quer dizer, não aumentar os níveis em relação ao que ocorreria se o reservatório não existisse. A operação de Foz do Areia, do reservatório de Foz do Areia, toda ela é voltada para que não tenhamos de forma alguma remanso na região de União da Vitória. Conforme digamos, está chegando, digamos, uma cheia em União da Vitória, o nível vai subindo em União da Vitória, nós vamos baixando o reservatório. Quando a régua lá em União da Vitória chegar no 4,89, a partir dali, acima desse valor, já não é mais a região desapropriada pela Copel. É totalmente impossível você prever um evento dessa magnitude e dizer se ele vai ocorrer, por exemplo, nesse ano, no ano que vem, ou daqui 10 anos, ou que o intervalo entre a ocorrência desses eventos seja fixo. O conceito de tempo de recorrência, que é um conceito técnico utilizado em hidrologia, e no projeto, e na operação dos reservatórios, ele quer dizer o seguinte: o que seria um tempo de recorrência de 10 anos? Significaria que uma cheia em média atingiria um certo nível de cheia no rio, em média, uma vez a cada 10 anos. Mas se você pegasse um período de 50 anos, isso aí poderia ocorrer 4 cheias nos primeiros 10 anos e depois somente uma única cheia nos últimos 40 anos. Em 50 anos ocorreram 5 cheias. Então nós teríamos um tempo de recorrência de 10 anos. Nós fizemos um levantamento dessas enchentes anteriores aos registros históricos que temos desde 1930 para cá. São 3 enchentes praticamente enchentes no mesmo nível da de 83. O que houve? Se você tem 4, 5 eventos de uma magnitude tal, naquela altura, então hoje é possível dizer que uma enchente igual a 1983, ela vai ocorrer a cada 123 anos. A nossa metodologia de operação, ela levaria a que o reservatório
fosse imediatamente esse reservatório de Foz do Areia começaria a ser gradativamente rebaixado numa certa taxa que também não provoque danos a jusante. Então o reservatório seria rebaixado ao máximo possível até que as comportas seriam abertas totalmente e nesse momento a geração das máquinas, das turbinas da usina seria mantida ao máximo para ajudar a aumentar ainda mais a capacidade de descarga e a rebaixar o reservatório o máximo possível. Nós estamos organizando uma faixa que será roçada, uma faixa de 2 metros de largura e que todo mês será roçada aquela faixa em que é uma área de risco e que nós queremos então da faixa até o rio desocupar, tirar os restantes das famílias e aquela faixa vai ser um inibidor. É uma faixa que, diria assim, uma linha imaginária, mas que não é tão imaginária porque roçando aquela área de 2 metros ao longo de todo o trajeto que se quer se preservar e quem passou por lado de cada faixa, por lado entre a faixa e o rio, ou começar a construir, será de imediato demolido e sabe que está ilegal. No caso da usina Foz do Areia, foi desapropriada na cota 745. Então, os imóveis que existiam ao longo do rio Iguaçu antes do enchimento da barragem, que chegavam próximos a essa cota, né, e até por vezes ultrapassavam essa cota, eles foram desapropriados pela curva de nível 745. A maior parte das áreas que eu conheço foram permutadas, então não houve um reassentamento de grande porte em Foz do Areia. Então, a princípio, nós não temos resquício, problemas imobiliários em termos de reassentamento em Foz do Areia. A matriz energética do Brasil, nós temos hoje aproximadamente de capacidade instalada 120 mil megawatts. Né? 70% é de hidroelétricas. Né? E se a gente considerar a operação, como a energia elétrica é barata, isso chega a 90%. 90% da energia utilizada num determinado mês chega a ser de uma hidrelétrica. O Rio Iguaçu hoje tem 5 grandes usinas, né, principais, e se somar a capacidade instalada dessas usinas, dá algo em torno de 6.500 megawatts, quer dizer, muito próximo à metade da capacidade instalada da Itaipu, que é 14 mil, quer dizer, metade é 7 mil. Né? O Rio Iguaçu hoje tem um potencial hidroelétrico instalado muito próximo à metade brasileira da Itaipu. A usina Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, popularmente conhecida como usina Foz do Areia, localizada no município de Pinhão, é a primeira de um complexo de 5 usinas ao longo do Rio Iguaçu. Apresenta uma capacidade instalada de 1.676 megawatts, o que corresponde ao abastecimento de uma população de aproximadamente 5 milhões de habitantes. As maiores usinas da Copel estão no Rio Iguaçu. Essa é a primeira, Foz do Areia. Na sequência aqui vem Segredo, a usina de Segredo, que é o Governador Ney Braga. Na sequência vem Salto Osório e Salto Santiago, que não são usinas da Copel. E a última, atualmente existente, que é da Copel, é a usina de Caxias. Uma parte da geração de energia provoca um benefício econômico direto para os municípios que têm suas áreas inundadas, que é o ressarcimento chamado royalties pela produção de energia elétrica. Então, por exemplo, se 10% da área inundada do reservatório pertencia a um certo município, esse município vai receber 10% da receita advinda dos royalties, que essa receita advinda dos royalties é calculada proporcionalmente à energia gerada mês a mês pelaquela usina. Quanto ao aspecto de assoreamento, a mata ciliar, a importância dela é a mesma de qualquer outra mata situada em qualquer outro ponto da bacia. Porque a erosão do solo é um processo que ocorre em toda a superfície da bacia e não apenas nas margens dos rios. Então, a mata ciliar teria um efeito
estabilizador local das margens dos rios, mas o efeito, por exemplo, no controle do assoreamento reservatório, precisava haver um sistema que provocasse um gerenciamento do uso do solo de toda a bacia. Por exemplo, com melhores técnicas agrícolas que evitassem a perda de solo agrícola na bacia, com a manutenção das florestas em áreas de alta declividade da bacia e mesmo cuidados com obras de engenharias e com o manejo de solo urbano, com a impermeabilização e drenagem urbana, tudo isso influi igualmente no assoreamento. A dragagem de um rio para a retirada de areia, obviamente que o efeito dessa dragagem seria aprofundar o leito do rio. O efeito primário é diminuir o nível do rio mesmo em relação às condições naturais. Hoje é um dos rios mais poluídos do estado. Do Paraná é o mais poluído do país, ele é um dos mais poluídos. Se eu não me engano, o estudo de 2008 ou 2009 apresentava o Rio Iguaçu como o segundo rio mais poluído do Brasil, perdendo apenas para o rio Tietê. É justamente por onde ele passa por regiões bastante desenvolvidas, passa por várias populações ribeirinhas, e o cuidado que nós deveríamos ter, principalmente com relação à contaminação, à deposição de dejetos, isso nem sido respeitado, principalmente pela falta de cuidados no tratamento desses resíduos que estão indo para o Rio Iguaçu. A gente começou em 2001, a primeira limpeza ecológica que a gente fez, a gente tirou 2 toneladas de lixo. 2 toneladas de lixo com meia dúzia de barquinhos. Eu acredito que a longo prazo o Rio Iguaçu sofre realmente essa ameaça de ser considerado um rio morto. Por quê? Além de toda a poluição, a agressão que ele sofre, todo esse assoreamento que ele vem sofrendo, isso tudo ocasiona também o quê? Uma queda na quantidade de oxigênio, que é exigida para quê? Para os animais que sobrevivem ali dentro, sobrevivem dentro dessa água. Então, além de todas essas ameaças poluidoras, né? A poluição química, o próprio assoreamento, o despejo de entulhos no leito do Rio Iguaçu, ele também sofre com essa queda, né, na quantidade de oxigênio, e eu acredito que ele pode sim perder toda a sua biologia, perder todos os seus recursos abióticos dentro dele, desde de algas, de vegetações, de invertebrados e peixes, e a longo prazo sim, ele sofre realmente um sério risco. O Rio Iguaçu, infelizmente, ele não está tão distante da realidade do nosso rio Tietê, né? Claro que o que eu vou colocar aqui, não quero transmitir uma visão pessimista, né? Mas muito mais como um alerta, porque os níveis de poluição no Rio Iguaçu, eles têm aumentado de forma assustadora, né? O rio nasce em Curitiba, ele está morto, né? Então ele se recupera ao longo do caminho. Na região de Guarapuava, ele novamente tem um grande volume de poluição. As usinas que tem ao longo do Rio Iguaçu, né? A primeira delas já apresenta, principalmente no verão, um volume de algas, né? Por todo o espelho d'água da represa. Então, essa nossa preocupação, porque o Rio Iguaçu significa muito para nós, né? Para resolver isso, nós temos um ponto básico que é proteção da mata ciliar, acabou. Não pode, tchau. Então, como é uma coisa simples, que não precisa ficar medindo, todo mundo falando e ficando pensando nas questões, floresta terciária, não sei do que, blá. Ó, é tanto, tchau. Cuide, senão isso vai lhe dar um prejuízo extraordinário. Pronto. Isso aí tinha que ter uma solução, a educação, pessoal, não jogar o lixo no rio, porque o que vai? Vai assorear o rio, vai estragar o rio, vai tirar a beleza do rio. A água é importante, fator água, hoje é importantíssimo para nós o fator água, daqui a pouco nós não vamos ter água nem para tomar. E se nós não cuidar do rio, não cuidar da natureza, então o que nós vamos fazer? Mata ciliar, meus senhores, certo? Sim. Questão de despejo de esgotos, ou tratamento de esgoto, a questão da variação do nível da Nona Vitória e, claro,
o cidadão também podia dar uma mãozinha, né? Ajude um pouquinho você mesmo. Pegue o teu lixo e cuide. O rio precisa, né, ter atenção, porque ele, se não nada for feito, né, então efetivamente nós corremos o risco do rio acontecer o que aconteceu com o rio Tietê. Tempo de criança, era hábito, a Sociedade União da Vitória utilizava o rio para ir pescar, com barcos, botas de madeira. Me lembro que meu avô levava a minha mãe para atravessar o rio, então existe um período em que todo mundo utilizava o rio para lazer. Eu diria que no Rio Iguaçu não há uma tradição de exploração turística, né, de outros recursos. Por exemplo, os reservatórios podem ser utilizados de maneira muito intensiva em esportes náuticos, tanto a vela como a motor, né? Isso já há um uso incipiente para isso, mas não é um uso extremamente difundido como alguns países. Somos o município das águas, na verdade, 70 cachoeiras dentro do União da Vitória. Existe um dado de uma ONG da Alemanha que mostra a União da Vitória como o município do mundo que mais nascentes de água tem dentro do mesmo município. A gente vê o Rio Iguaçu, quando ele está em Porto Amazonas, que é logo ali para frente, tem uma vazão. Quando ele passa aqui na região da APA, da Serra da Esperança e do Norte Catarinense e da Serra da Esperança, do lado do Paraná, ele aumenta em 10 vezes a sua vazão. Então somos a cidade da água. E ainda essa região da Serra da Esperança, ela contribui para a formação de todas as cachoeiras de Prudentópolis, que também desaguam para o lado de lá. A Eco Paraná já está incluindo a União da Vitória num roteiro. O Parque de União da Vitória, nas proximidades do Rio Iguaçu, nessa curva toda que abraça a cidade, passará a ser um roteiro da Eco Paraná. Estamos agora na Foz do Rio Iguaçu, onde em 1939 foi fundado o Parque Nacional do Iguaçu, com o objetivo de proteger e também fazer conhecer toda essa beleza, considerada pela Unesco como patrimônio natural da humanidade. Bom, a cidade, as cataratas são um elemento mobilizador, né, um atrativo para o turista vir a Foz do Iguaçu. O turista, ele meio-dia, um dia, ele consegue ver as cataratas. Então, a cidade tem políticas de expandir e criar mais atrativos, né? Por quê? Já que ele vem e tem as cataratas que o motivam a vir a Foz do Iguaçu, nós temos que ter talvez outros elementos além das cataratas, e ele estando aqui, ele tem que ficar, quanto mais tempo ele ficar em Foz do Iguaçu, mais ele vai contribuir para a nossa economia. Entre os vários pontos das trilhas do Parque Nacional do Iguaçu, este com certeza é o ponto alto. É o momento onde se chega mais perto das quedas. E é difícil imaginar que um rio que inicia como o Iguaçu, perdido dentro de uma metrópole como Curitiba, termina desta forma, impressionante e extremamente bela. O pessoal vai tomando os passos do rio, vai aterrando, e o rio toma de volta, a mesma coisa que no litoral. Isso aí acontece aqui no Rio Iguaçu, não toma os passos do rio, o rio tem os passos dele, deixa os passos dele para ele navegar.